Olá pessoal, a gente está aqui diretamente do nosso Girocast, essa iniciativa inovadora que a Santa Helena trouxe para a APAS 2025. Eu sou a Júlia Garcia, sou da área de comunicação e cultura da companhia e hoje a gente está aqui para bater um papo, né, sobre os nossos produtos, sobre inovação, né, para você contar um pouquinho do seu trabalho também e onde todo esse portfólio encaixa ali na sua rotina. Então acho que a gente vale a gente fazer uma rodada de apresentação para estar todo mundo aí na mesma página, conhecer aqui os nossos participantes desse Girocast. Breno, começa aí por você. Olá, sou Breno Carvalho, gerente executivo de marketing da Santa Helena Alimentos. Sou o Elber, sou diretor comercial e marketing. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. A gente já gravou vários vídeos e a gente vai gravar mais alguns Girocasts, né? Com certeza. Então, a Júlia está aqui, ajudando a gente a organizar. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, um amigo meu de longa data. Já fizemos muita coisa junto, né, Pedro? Muita coisa. Pedro é um cara que eu tenho uma admiração, porque além de uma pessoa muito bacana, é um cara que tem um conhecimento enorme na área de nutrição, nutrologia. Ele vai falar um pouquinho, ele vai se apresentar. Mas é uma honra para mim ter o Pedro aqui com a gente, conhecendo um pouco mais daquilo que a gente pode oferecer como saúde, beleza e bem-estar pela Santa Helena. Não é isso, Pedro? Isso aí. Eu que agradeço pelo convite, também estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Pedro Perim, sou nutricionista, mestre pela Faculdade de Medicina da USP e acredito muito no poder da alimentação, no poder da suplementação, no poder da nutrição em geral para melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida. E é sempre uma honra poder espalhar essa mensagem da nutrição de verdade. Então, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Acho que a gente pode começar falando só para dar um esquenta sobre os benefícios do amendoim. Bora lá? Vamos nessa. Aí é com o Pedro, né? É com o Pedro. E são muitos e muitos benefícios, né? Até uma coisa legal antes de falar sobre os benefícios, né? É que eu cheguei recentemente de um evento lá nos Estados Unidos e é um dos maiores eventos do mundo dessa área de nutrição, suplementação, produtos naturais. E o amendoim, ele foi colocado como um dos principais alimentos, né? Então, o que a gente chama de superfoods, por conta da sua riqueza de nutrientes, por conta da sua capacidade de fornecer uma nutrição presente nesse alimento, né? Então, isso é bem bacana porque já mostra pra gente todas essas possibilidades. E aí eu diria que, quando a gente olha para o amendoim, a gente pode olhar por dois cenários muito positivos, né? O primeiro, a quantidade de micronutrientes que tem. O que são esses micronutrientes? Vitaminas e minerais. E hoje estima-se que 8 a cada 10 pessoas no Brasil não consomam a quantidade de vitaminas e minerais que deveria consumir. Então a gente vive numa verdadeira preocupação sobre essas vitaminas e minerais e aí a gente tem um alimento, o amendoim, com uma grande capacidade de fornecer isso daí, principalmente quando a gente olha para um selênio, quando a gente olha para um zinco, quando a gente olha para micronutrientes muito importantes para a saúde, né? E uma novidade da feira, e uma novidade inclusive do que a ciência mostra sobre o amendoim, é a sua possibilidade de atuar como um grande modulador da saúde intestinal. Legal. Intestino está super em alta, né? Hoje em dia tudo é intestino. Exato. Intestino é o novo cérebro. Muita gente fala que o intestino não é nem o segundo cérebro, é o primeiro cérebro. Porque antes desses neurotransmissores, desses hormônios chegarem no nosso cérebro, eles são produzidos no intestino. Então muitos autores falam que não existia cérebro sem intestino, para ter noção do quanto essa saúde intestinal é muito importante. E o amendoim, ele tem uma capacidade muito boa de gerar essa saúde intestinal, aumentar essa saúde intestinal, chamando dessa maneira. Está diretamente relacionado à felicidade, inclusive. Felicidade. Né? O sentido de muito da nossa vida, né? Sim. E eu te perguntar, aproveitando o seguinte, você lidou com pacientes bastante, tem uma boa noção de onde é que o amendoim entra na prescrição de uma dieta balanceada, e aí eu vou alinhar a pergunta com o desafio que a gente tem, né? A gente é uma matéria-prima muito procurada ao longo do ano, mas em especial na festa junina. O brasileiro médio consome 1 quilo ano de amendoim, média global 6 quilos. Chineses, 12 quilos, que está mais presente na cultura e na jornada de consumo deles, né? Onde é que você vê o amendoim permeando mais a nutrição das pessoas e a jornada alimentar aí, e que possa se casar com produtos que hoje a Santa Helena já coloca no mercado? Sensacional essa pergunta, e eu diria que a resposta muito simples para isso é que o amendoim, ele é uma das principais fontes que nós temos do que chamamos de gordura boa. E gordura boa não é que deveria, deve fazer parte de qualquer alimentação. E hoje existe uma necessidade muito grande de
colocar, de adicionar essas gorduras boas dentro do contexto alimentar das pessoas, porque essas gorduras elas têm grandes propriedades benéficas para o metabolismo da pessoa. Então a gente pode falar desde a saúde intestinal, mas também uma ação antioxidante, uma gordura boa ela é muito interessante para prevenir doenças cardiovasculares, que é a maior causa de morte no mundo inteiro, e até quando a gente vem para a nutrição esportiva, quando a gente fala de nutrição, performance e tudo mais, essas gorduras elas são muito boas para produzir, por exemplo, alguns hormônios muito conhecidos, como por exemplo a testosterona que o nosso corpo naturalmente produz. Sem essas gorduras boas, a gente fica limitado nessa produção. Então, o ganho de massa muscular, por exemplo, que passa por esses hormônios, depende de uma alimentação balanceada, e um dos fatores que faz com que essa alimentação seja balanceada é a quantidade de gordura boa. Então, respondendo essa pergunta, eu diria que praticamente 100% das pessoas que se preocupam com saúde, que se preocupam com a sua alimentação, a inserção do amendoim, a inserção dessa gordura boa, ela é indispensável. Maravilha. E quais são as formas mais frequentes de consumo? Por exemplo, no café da manhã eu vejo muita gente consumindo pasta, com fruta, banana, panqueca, tapioca. Os snacks proteicos também ajudam na saciedade, dão uma travada na fome, vamos dizer assim, ajudam a controlar a nossa ingestão de calorias ao longo do dia. Isso aí. Onde é que você vê isso ao longo da jornada do dia para as pessoas? Perfeito. Quando a gente olha pro café da manhã, é sempre um período mais tranquilo de colocar e mais comum. Né? Então as pessoas elas utilizam essa pasta, às vezes com iogurte, às vezes com frutas, ou até mesmo, eu gosto muito de prescrever shakes que colocam uma pasta de amendoim para trazer essa nutrição, e não só a nutrição, trazer um sabor melhor, aumentar essa adesão ao plano alimentar, né? Outra coisa muito legal de se colocar é junto com panquecas. Então tem uma receita que os pacientes adoram, que é uma panqueca de banana e por cima você coloca uma pasta de amendoim. Só que isso pode ir muito além do café da manhã. Por exemplo, como você falou de saciedade, chega aquele período da parte da tarde, o lanche da tarde, onde todo mundo começa a ter uma vontade muito grande de doce, começa a ter uma vontade muito grande do pão de queijo, começa a ter uma vontade muito grande desses snacks mais palatáveis, né? E aí quando a gente traz, por exemplo, seja uma paçoca, seja uma pasta de amendoim, ou seja até mesmo uma paçoca enriquecida com proteína para trazer ainda mais nutrição para esse momento, a gente consegue, de uma maneira muito interessante, controlar essa saciedade, controlar esse apetite por doce, fornecendo um alimento saboroso e um alimento nutritivo. Era isso que eu ia falar, é fornecer tudo isso de bom, mas com sabor. Com sabor. Coisa gostosa, né? Oi. Então, acho que a gente tinha que falar aqui para esse público, que acho que o Pedro tem uma audiência enorme do Instagram, tá, gente? Depois ele vai colocar na rede social dele, ele tem bastante coisa. A gente tem que mostrar, ó, paçoquita zero, né? Então, a paçoquita zero açúcar. A gente tem a paçoquita com aveia. Sensacional, com uma riqueza de fibras muito importante. E a gente tem uma que é com whey. Então, assim, a gente tá falando de coisa com sabor e com funcionalidade. Eu acho que isso é legal. Não, isso é legal e eu diria que é indispensável. Até alguns anos atrás, na nutrição, existia muito aquela coisa. Poxa, não é tão gostoso, mas tem um rótulo bacana. Ou não tem um rótulo bacana, mas é muito gostoso. Então, hoje não tem mais essa questão de escolher um desses caminhos. A tendência, né, do consumidor hoje, ela é muito nessa necessidade de ser saudável e ser gostoso. Então, hoje não tem como mais ser só saudável. Então, quando a gente traz esses exemplos que você mostrou aqui, que une esses dois fatores, uma nutrição, a saúde, juntamente com o sabor, juntamente com ser uma coisa gostosa, a gente melhora o principal fator e o principal desafio hoje, que se chama adesão do paciente. A adesão a uma dieta balanceada, porque hoje já não é mais uma verdade, já não existe mais essa ideia de que para comer saudável precisa ser uma coisa chata, precisa ser uma coisa sem gosto, né? Isso aqui é um exemplo claro. A gente quer falar da parceria com a Masmu também? Então, eu ia perguntar qual o impacto que você teve com esse tipo de parceria aqui, que traz o lifestyle, ajuda as pessoas a entenderem de forma mais democrática o consumo de proteínas com sabor sempre na pauta. O que você achou das novidades que a Santa Helena trouxe? Mostra aqui na câmera essa daí da Masmu, olha lá, ó. Paçoquita, Masmu, whey, paçoquita. Baita de uma collab que a gente tem. Já é um dos produtos mais vendidos deles, né? Sem dúvidas. Começou na parceria com a Milk Bar
em 2023 e foi expandido em 2024 para parceria com o Shake. E que a gente falou aqui também, a pasta, mostra aí, Breno. Você A que é o pasta cara que está do com marketing, visual é o nosso novíssimo homem do marketing. aqui, Santa Helena Zero, propondo uma linha que mostra o quanto o amendoim pode ser amplo na vida das pessoas, né, e um fator nutricional importante. Para mim, isso resolve essa principal dor, que é a adesão. Então, muitas vezes, quando a gente prescrevia algum produto, seja uma proteína ou seja qualquer suplemento, existia uma resistência muito grande por conta do sabor. Ah, não, esse sabor ele tem um gosto residual muito forte. Ah, não é tão gostoso. E quando a gente vem com essas collabs, né, como o exemplo clássico dessa daí, a gente agrega sabor à nutrição e une esses dois pilares, né? Então isso eu acredito que seja um movimento que eleve o patamar e o alcance da saúde, que é o que eu acredito, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui podendo falar de nutrição, de saúde, junto com vocês que tem uma sinergia muito grande com essa visão, né? Que é essa possibilidade de levar a saúde de uma maneira prática, de uma maneira gostosa, que faça com que a adesão e os benefícios na qualidade de vida seja amplamente vistos e amplamente colhidos. Eu já participei de alguns eventos com o Pedro e, assim, ele faz palestra, né? E a gente já juntou em outros momentos, juntou numa sala 150, 200 pessoas e o Pedro falando da tia Alzira, não? Como é o nome da tua tia lá, que você usa lá na palestra? A Dona Júnia. Dona Júnia. Dona Júnia. Ele usa o exemplo dessa pessoa, dessa figura, né? Agora, Pedro, você vai poder usar o exemplo da Helena, né? A Helena, uma mulher de 40 a mais, não é isso? Mãe. Bem resolvida, que viveu o suficiente para saber o que é bom e o que é ruim. O que é bom, o que é ruim. Sabe ler lista de ingredientes, oferecer para a família. Ela sabe dos produtos que tem sabor e que tem benefício através do amendoim. Então, assim, quando você puder falar nas suas palestras, você pode usar a Helena. Vou usar a Helena. Helena, essa nossa figura aqui, que é a Helena, que é o nosso personagem, vamos dizer assim, que traz essa coisa de saudabilidade, essa coisa de boas escolhas, então... De entregar filhos incríveis pro mundo. Como esse aqui. Como o Passo Isso é sensacional, porque a Helena é um exemplo claro da população. Então hoje a gente vive numa possibilidade de informações muito mais rápida, muito mais acessível do que anos atrás. Então, como você falou, as pessoas hoje elas já chegam sabendo o que é uma coisa saudável, já sabendo o que é uma coisa que é interessante, que não é interessante. Então, responder essa mudança do comportamento, por exemplo, no meu caso, dos meus pacientes com um produto desse, é extremamente maravilhoso para a prática clínica. Tanto que no meu maior projeto do ano, que é uma formação de suplementação inteligente. Conta pra gente. Isso aí que a gente fechou uma parceria, tá? O pessoal da Santa Helena nem sabe, Pedro. Uma parceria aqui que a gente fechou. Santa Helena vai apoiar, nutrindo. O curso é um dia inteiro, é isso? Um dia inteiro. É uma formação em suplementação inteligente, né? Então é para médicos, nutricionistas, profissionais da área da saúde, onde a gente eleva essa voz da nutrição do século XXI, que envolve sabor, que envolve sentimentos, envolve emoções, que o paciente ele é um ser humano acima de tudo, né? E acho que tudo que nós falamos aqui nesses últimos minutos contribui muito para essa sinergia do Pedro como nutricionista, esse meu papel educacional, juntamente com a Santa Helena. Então, esse papel de apoio, né, é unido em uma missão de elevar essa voz. São quantos eventos, Pedro? São 8 eventos ao longo do ano. 8 cidades do Brasil. Primeiro é agora em BH, né? O primeiro em Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Então, o Pedro vai fazer 8 eventos. Nos 8 eventos que ele vai estar aí, tem outros apoiadores também, né? Grandes empresas também do mercado de saúde. A gente vai estar apoiando para que todo mundo, ninguém fique com fome. Todo mundo tenha a refeição, a Santa Helena apoiando o momento certo para consumir alguma coisa gostosa no momento certo ali do dia da palestra, né? Exato. E a gente vai criar, né, dentro da programação, um momento Santa Helena. Então ali no momento pós-almoço, a gente vai ter um momento Santa Helena, que é com a entrega desses presentes, com a entrega desses produtos maravilhosos, que com certeza vai agregar muito para a vida dos nutricionistas e para a prescrição deles, que é para justamente mudar outras vidas das pessoas que confiam, depositam a expectativa da saúde na mão desses nutricionistas. Incrível, então, pessoal. Notícia, quentinha em primeira mão, né? Todo mundo feliz aí com essa novidade. Pedro, em nome aí do time de Santa Helena, a gente queria agradecer muito a sua participação. Realmente você está aqui na feira,
e falando, né, com tanta propriedade realmente sobre os benefícios, né, que Santa Helena pode oferecer, que o amendoim pode oferecer. E agradecer também ao time Santa Helena que está fazendo esse momento aqui com a gente. Ninguém sai do Girocast sem um mimo Santa Helena. Opa, eu vou querer voltar mais então vezes. Então a gente tem um presentinho para você. Obrigado. Ó, coisa boa. E é isso então, a gente vai ficando por aqui em mais esse episódio do nosso Girocast. Obrigada, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Pedro.